Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o controle estatístico multivariado de processos, ou SEMP, como a gente costuma chamar. Então, a Anvisa vem batendo nessa tecla desde da N47, desde 2019, tanto agora na N138 de 2022. Ela vem falando pra gente que a gente precisa assegurar o estado de controle do meu atributo ou do meu processo, e agora ela vem sugerindo pra gente a utilização do controle estatístico multivariado. Mas, primeiramente, eu acho que é importante a gente entender qual que é a diferença desse novo modelo que está sendo proposto, né, com o modelo tradicional que a gente tem hoje. Então, hoje, na maioria dos casos, a gente está fazendo o quê? Eu pego um atributo, eu pego um parâmetro crítico, eu pego um processo e vou avaliar ele de forma univariada. Então, eu pego um atributo referência, por exemplo, seja ele crítico ou não crítico, e vou inferir sobre o estado de controle do meu processo ou deste atributo. O que o sempre fala pra gente é que eu estou falando de atributos que se correlacionem, parâmetros que se correlacionem para assegurar o estado de controle do meu processo. Então, seja esse atributo crítico ou não, esse parâmetro crítico ou não. Então, eu vou falar o quê? Que dois atributos, dois parâmetros que se correlacionam matematicamente, isto é, eles são diretamente proporcional ou inversamente proporcionais, que eu consigo avaliar o estado de controle disso de forma conjunta. Mas por que isso é interessante, né, frente ao cenário que a gente tinha? Antes, por exemplo, se eu quisesse avaliar o estado de controle da minha etapa de compressão, por exemplo, utilizando atributos de dureza, eu estaria avaliando o estado de controle do atributo de dureza, não necessariamente da etapa de compressão. Então, eu acabo me limitando a particularidades do atributo. E às vezes uma causa especial de variação do atributo de dureza está correlacionada com, por exemplo, algum parâmetro de compressão. Então, que pode ter correlação com outra variável. Então, se eu utilizar duas variáveis, dois atributos que se correlacionem para plotar a minha carta controle, por exemplo, eu consigo identificar causas especiais de variação, né, com mais assertividade, porque eu estou olhando para o processo em geral e não para um atributo só. Isso se aplica também a etapas críticas de processo. Eu posso fazer essa avaliação para só atributos de qualidade ou atributos que não são críticos para a qualidade do meu produto, né? Um atributo de controle em processo, por exemplo. Mas aí o SEMP dá essa abertura para a gente para trabalhar de diversas formas, seja numa etapa crítica ou não crítica, um parâmetro crítico ou não crítico. Tá bom? Mas por hora, vamos se limitar ao que é só esse controle estatístico multivariado, que é uma ferramenta bastante interessante e a gente pode aprender muito com ela. Tá bom? Conta aí pra mim como vocês estão fazendo e quais são as dúvidas de vocês em relação a isso. Abraço, até breve.